Olá, boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Elerson Oliveira, a gente está aí participando do projeto Nas Telas, que é um projeto de capacitação de audiovisual da Estação Maracanã. E hoje a gente está no nosso segundo encontro, na nossa segunda oficina. Na primeira oficina nós falamos sobre os principais elementos que a gente tem aí no audiovisual, que são as pessoas que executam o audiovisual, os profissionais, ou a forma como que a gente consegue desenvolver é, uma produção de audiovisual através do roteiro, através dos elementos básicos que a gente pode ter dentro do ambiente, dentro do universo do audiovisual. Hoje nós vamos continuar, aprofundar um pouco mais em algumas questões, como o roteiro, como os papéis que tem e existem em cada condição. A gente vai ver também alguns filmes, alguns vídeos curtos para poder ilustrar tudo que a gente está conversando e também para ficar mais dinâmica a nossa apresentação. Eu peço por gentileza que vocês se inscrevam no canal, curtem, compartilhem com os amigos desse mesmo projeto. Se tiver alguma solução, tiver alguma sugestão, entre em contato conosco também através dos canais de comunicação e vamos todos juntos. Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente realizar. Então a gente tem aí a gente vai ter aqui a produção do audiovisual, é dividida em três partes: a pré-produção, a produção e a pós-produção. A gente vai ter esses elementos bem definidos e totalmente colocados aí para que a gente perceba e tenha aí uma condição de acompanhar essa obra, né, vamos dizer assim. Então a gente tem a pré-produção, que a gente vai ter a finalização e a viabilização da ideia. São os recursos financeiros, os recursos de equipamento. A gente vai ter o roteiro também, as locações, os atores, a preparação dos atores, a escolha do elenco, enfim, os equipamentos necessários, como que a gente vai conseguir realizar isso através dos equipamentos que a gente tem. Os profissionais também, qual a equipe que a gente pode contratar, ou qual é essa condição, organização e a programação de exatamente tudo para realizar na obra. Os dias que serão captados, as condições que a gente pode ter, idealizar muitas vezes os imprevistos, as condições que possam existir de dificuldades e de condições que muitas vezes a gente tem que pensar em tudo, quem trabalha aí com a pré-produção. É feito a leitura do roteiro, acompanha aí, visita as locações, faz os contratos com todas as pessoas responsáveis pela participação e a condição aí de acompanhar a preparação do elenco, a preparação aí dos atores, para que os atores estejam sempre de acordo, mais fiel possível à representação do que o diretor, do que o roteirista, do produtor executivo, que é quem, digamos assim, desenvolve e complementa a ideia até com os recursos, com o dinheiro necessário para poder fazer isso. Quais os equipamentos? Muitas vezes, dentro de uma produção, dentro dessa pré-produção, às vezes você quer fazer com equipamento, mas esse equipamento tem um custo de locação muito caro. Fazer a aquisição desse equipamento é praticamente impossível. Então, o aluguel desse equipamento às vezes é muito caro. Então, a gente a escolha desses equipamentos, a gente vai falar mais no final da nossa oficina, e quais as condições necessárias. Tudo isso é feito antes. A gente tem a ideia do roteiro, né? O roteiro se inicia de uma faísca, né? Uma ideia, um fato, um evento, um personagem que provoca ali o escritor, que tem a necessidade de colocar aquela história de maneira prática, né? Para colocar vida num sonho, por exemplo, né? Eu sonhei, imaginei, eu quis fazer dessa forma, e aí o roteiro ele tem essa possibilidade. A gente tem a longline. A gente tem muitos termos em inglês, o audiovisual se popularizou muito através, a gente consome muito cultura, né, dos norte-americanos, e a gente tem muitos termos em inglês também, que a gente vai, se tiver alguma dificuldade também, podem mencionar, perguntar. Alguns realmente a gente não tem uma equivalência dentro do nosso idioma, mas é bom que a gente aprende de uma forma também de treinar um outro idioma.
a ideia aí começa a ganhar forma, né? Você tem uma ideia, um fato, um evento no roteiro, e a longline você começa a definir o seu protagonista, qual é o conflito central, apresenta, né, o protagonista, seu objetivo, seu obstáculo. A gente tem aí uma definição de história, realmente é uma intenção, é chegar do ponto A ao ponto B, e os desafios que são impostos, né? Toda história ele tem grandes desafios e condições que o personagem ali central vai utilizar. Digamos assim, o vilão, né? Os obstáculos também podem ser os vilões. Ele vai ter a ajuda dos amigos, dos coadjuvantes, né? Enfim, a gente vai acompanhar isso também na nossa próxima oficina. A terceira oficina a gente vai falar um pouco mais sobre as histórias. Aqui a longline do Rocky, por exemplo, o Rocky Lutador, é um filme clássico, é um lutador fracassado de boxe da Filadélfia. Ele recebe a oportunidade de lutar pelo título mundial contra o campeão do cinturão, em comemoração ao bicentenário da independência dos Estados Unidos. É curioso que o Sylvester Stallone, que foi o ator que escreveu essa história e também protagonizou o filme, ele foi baseado numa história, num evento real de um lutador que ele apanhava muito. Ele apanhava muito e as lutas dele iam até um número alto de assaltos, né? Que a luta de boxe ela é dividida por partes, né? A cada determinados minutos equivale a um assalto. Então ele levava, ele apanhava, e aí a pessoa, né, o adversário dele cansava de tanto bater. E aí que ele crescia. Então é uma estratégia, claro que é uma estratégia perigosa, mas era uma estratégia que esse lutador ele tinha. Ele conseguia resistir muito às pancadas e aí ele cansava o adversário. E aí, a partir do momento que ele cansava o adversário, ele atacava. E aí os golpes entravam, enfim. E é muito curioso porque é um pouco da história do Rock também. Ele fazia outros tipos de filmes, e filmes de adultos, e também não tinha a relevância que ele teve a partir do momento do Rock. É como se ele também fosse essa condição de um ator aí que estava buscando uma condição, e ele ficou dentro de um quarto de hotel barato. Ele ficou 4 dias para escrever todo esse roteiro, e ele foi atrás de conseguir executar toda essa obra, e aí transformou a carreira dele nesse ator de sucesso que ele é, e ele é até hoje. Bom, a gente vai ter a storyline, ou a sinopse. Storyline se aprofunda na descrição do personagem e do conflito, em geral até 5 linhas. Na storyline você deve apresentar o conflito e desenvolvê-lo, expor a sua resolução. Foi mais ou menos o que eu falei da sinopse, um pouco mais detalhada da história em si desse filme, que é baseado numa história real. A gente vai ter o argumento, que podem ter diversas páginas, cada página do seu argumento pode render de 5 a 10 páginas de roteiro literário. É a base para o desenvolvimento do roteiro. Deve conter as ações e poder ter indicações de falas, desde que elas sejam essenciais. A história deve ser escrita de forma corrida, sem divisão das cenas. É interessante o argumento, muitas vezes é uma pessoa diferente que escreve o argumento, diferente do roteirista, por exemplo. A pessoa que estabelece o argumento digamos assim, é a base central, é como se fosse a intenção, ou a ideia que eu quero explicar sobre aquele vídeo, sobre aquela obra. Pode ser um filme baseado aí na exibição em cinemas, pode ser uma obra de publicidade, pode ser um vídeo que eu quero contar a minha história, não importa. É interessante vocês incorporarem, estudarem melhor esses elementos para conseguir desenvolver uma obra. Então, ele não detalha como exatamente vai acontecer tudo isso, mas realmente o argumento serve de base aí para poder render. Uma informação interessante, cada página de um roteiro, por exemplo, equivale a 1 minuto de produção. Então, vamos supor, um roteiro de 120 páginas, ele vai ter 120 minutos. Né, mais ou menos dessa forma, né? Às vezes não é tão exato assim, mas mais ou menos a gente pode compreender dessa forma. Como eu falei para vocês na aula, na nossa oficina anterior, uma resolução, uma condição que a gente pode ter, um curta-metragem, ele vai ter de 5 até 30 minutos, ele é considerado um curta-metragem. Acima disso, até 1 hora é considerado um média-metragem, e acima de 1 hora é considerado um longa-metragem. Aqui é um exemplo de um roteiro
do filme Cidade de Deus. E aqui ele vai colocando aqui outros elementos também que a gente tem nessa composição. O cabeçalho ele determina aí ruas do conjunto. Ele está falando se é de dia, se é de noite. A gente vai ter aí os participantes, né? Olha, ele tá falando aqui que são os personagens. Cabeleira, Alicate e Marreco correm, perseguidos de perto por um policial, que dá tiros para o alto. Eles riem e também atiram para o alto. Tá vendo que ele está descrevendo a ação? Esse é o roteiro. Esse roteiro ele só existe, no primeiro momento, ele só existiu na cabeça de quem escreveu. Foi baseado, a Cidade de Deus foi baseado num livro. E aí esse roteiro, ele por enquanto, nessa fase aqui, ele teve um momento que ele só tinha esse pedaço de papel. E aí as pessoas foram atrás. Ele, obviamente, passa na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E eles vão colocar isso. Aí a gente tem o personagem, o Buscapé. E aqui a gente vai ter aqui a narração. Ele está falando que é uma voz, não é a pessoa falando. Digamos assim, a voz que vai estar nos deixando aí, né, colocando essa sinalização pra gente. Não é um personagem no caso, né? O trio Ternura não tinha medo de ninguém, nem da polícia. Eles achavam que a Cidade de Deus era deles, mas tinha um monte de bandido que achava a mesma coisa. Naquele tempo, a Cidade de Deus não tinha dono. É uma introdução para falar de um conflito que vai ter entre os próprios bandidos. Os bandidos se metem pelas ruelas do local. Aí na montagem, olha a dica que ele está deixando aqui. A montagem cria a sensação de labirinto. O policial nunca sabe para onde ir. Então, através do diretor de fotografia, o próprio diretor, eles vão encontrar alguma solução dentro da realidade do set, dentro da locação, que possibilite passar essa sensação. E é muito curioso porque não precisa de palavras aqui. A gente vendo esse local onde o policial está perdido, ele não sabe para que viela ele entra, para qual condição que ele vai, já determina essa sensação de labirinto. Aí vai ter o número da cena, a cena 7, e aí os bandidos param um instante, tiram as camisetas vermelhas, jogando-os por trás do muro de uma casa. Todos agora estão de camiseta branca. Eles continuam correndo até o... Aí vem a externa, que é o campinho, de dia. Aí ele tá vendo que ele já está falando que é externa, que não é um ambiente externo, e durante o dia também. Eles chegam no campinho, onde os garotos estão jogando futebol com a bola murcha, que Cabeleira estourou antes com um tiro, e fingem que fazem parte do jogo. Eles estão tentando ludibriar, eles estão tentando enganar os policiais que eles estão sendo perseguidos. O policial passa correndo por eles sem dar conta de quem eles são. Tá vendo que eles estão comentando aqui? Assim que o policial some de vista, eles caem na gargalhada. Então, essa depois vai treinar, vai realizar várias vezes aquela mesma cena para ficar muito parecido com a realidade dos atores que representam os bandidos, dando uma risada, uma gargalhada aí por terem se safado. Aí ele tem Buscapé com know-how que adquiriu no entendimento da bandidagem, e eu posso falar com toda segurança. O trio Ternura no fundo era um bando de pé de chinelo. Marreco se aproxima de Buscapé, principalmente o irmão, o Marreco. Marreco tira dinheiro do calção e entrega para Buscapé. Ao diálogo aqui, você está vendo que a gente está vendo uma cena e até agora a gente não tinha um diálogo. Agora a gente tem. Aí, Buscapé, leva esse dinheiro aí para a mãe, compra umas comidas, mas não conta pro velho que fui eu que te dei. E o Cabeleira ele vai tirar o para o alto. Tá vendo que ele vai ter essa condição do diálogo e essa condição dentro da época e essa formalização, ele coloca de uma forma, o roteirista ele colocou o diálogo de uma forma muito parecida com aquele personagem. Se ele colocasse uma linguagem muito rebuscada, se ele colocasse um português muito erudito, algo que realmente fosse diferente ali da realidade, soaria estranho. Então tudo isso tem que passar pela cabeça dos personagens, do roteirista e do diretor, enfim, dos responsáveis por isso. Essa aqui é a produção. A produção é a área que faz acontecer, como o próprio nome diz. Ela produz. É responsável por verificar as equipes, atores, a equipe técnica, a solução de qualquer questão, qualquer problema. Então ele vai ter essa condição antes de existir, de ter essa realidade, de acompanhar tudo com a pós-produção e também fazer a parte prática, onde fazer tudo acontecer através da produção ali, dos produtores, assistente de produção, ele que vai cuidar aí da comida, da locação, que são os locais onde
vão ser gravados, o cuidado para se gravar lá, quais as condições, vai ser responsável pela alimentação, pelo começo da gravação, pelo final da gravação, se alguém virar o pé, se acontecer alguma coisa nesse sentido, é a parte da produção que vai resolver esse problema, vai levar alguém no hospital, enfim, tem que estar disposto a resolver qualquer tipo de condição. Às vezes o maquiador precisa de um determinado produto, porque naquele sol tá dando a pele da pessoa tá brilhando muito, aí ele tem que, e aí a produção vai correr atrás disso para comprar esse produto para que a pele do ator não brilhe tanto assim. É claro que grandes produções onde envolvam muitos recursos, muito dinheiro nesse processo, é claro que não tem tanto improviso. Realmente envolve aí uma condição de você ter elementos. Como vocês podem ver, tem filmes que custam centenas de milhares de dólares, como a gente falou na nossa primeira oficina. Então a gente vai ter essa condição aí de ter uma grande produção, mas muitas vezes a gente tem recursos escassos, né? Como a produção do audiovisual reflete muito a condição de cada país, né? A condição econômica de cada país também. Uma coisa está atrelada à outra. É claro que quando a gente não tem recursos, a gente tem que abusar da nossa criatividade. O brasileiro é ótimo com isso e consegue produzir excelentes filmes e com condições muito escassas de recursos. Mas a gente vai ver também que não necessariamente é necessário ter tantos recursos financeiros assim. É possível produzir com o que a gente tem. Eu vou mostrar mais para o final alguns trailers e alguns filmes que foram feitos com o celular somente. E não deixa de ter uma boa história, não deixa de ser bem captado, bem produzido, e são filmes que ganharam prêmios internacionais até. E para falar a verdade, muitas vezes a gente nem percebe tanta diferença assim entre um recurso e outro, né? Hoje a tecnologia mudou muito e nos facilita muito tudo isso para a gente. Também a gente vai ter aqui o diretor, que é o responsável pelos atores, a própria produção, a execução em conformidade com o que foi combinado. Um bom diretor terá a habilidade de contar histórias através do som e imagens. Isso vai além do diálogo, né? Criar metáforas, encantar a equipe, encantar os atores, encantar o público, né? É o significado do roteiro, da obra em si. Como a gente viu naquela passagem do roteiro, daquela única página do roteiro do Cidade de Deus, o policial perdido entre as vielas e os becos da Cidade de Deus determinou essa sensação de labirinto, onde que uma pessoa que não tem o conhecimento local da Cidade de Deus, ele realmente fica perdido naquela condição, mostrando ali que os outros personagens tinham total conhecimento da Cidade de Deus, onde que eles eram os locais ali. Então isso foi através de uma metáfora. Ele não precisou o policial falar, olha, não estou encontrando eles, estou perdido, aqui é muito confuso, nossa, não precisa. Ele fica desnecessário esse diálogo, fica uma coisa que acaba se tornando a produção chata, porque a gente não tem essa condição aí de você ficar falando o que vai acontecer o tempo todo, né? Isso acontece quando a gente não tem muita experiência na escrita. Então a gente acaba colocando tudo e a forma de escrever através aí do diálogo. Então o diretor ele tem essa condição. Em muitas produções o diretor também, ele é claro que ele acompanha a pré-produção, o que vai acontecer antes, há leituras de roteiros, há condições, às vezes ele tem a capacidade de às vezes acompanhar as locações, onde vai ser gravado. A gente vê nesses grandes filmes aí de Hollywood, vamos dizer assim, que a gente vai ter filmes gravados em várias partes do mundo. E isso, imagina a complexidade de levar, transportar equipamento, a equipe, a contratar a produção local, ou levar atores do país de origem para esse local, para esse novo local. Então, realmente, tudo isso faz parte da logística, da produção e acaba encarecendo, obviamente, todo o processo. A gente vai ter aqui agora uma frase do Akira Kurosawa. Somente a pessoa que fez o filme sabe o que pesa nas decisões que resultam em qualquer obra concluída. Pode ser qualquer coisa, de exigências de orçamento à inspiração divina.
Akira Kurosawa é um diretor japonês que influenciou muito a cultura também ocidental. Tem um filme chamado Han, que ele faz uma cena, é um filme de época baseado no Japão feudal. E ele faz uma cena de época, um ataque, e tem a parte de montanhas, a parte verde. E aí perguntaram para ele, nossa, por que você filmou desse jeito? Por que você colocou gravou essa cena dessa forma? Aí ele foi lá e explicou. Porque se eu colocasse a câmera 1 polegada para o lado, iria aparecer um pedaço da fábrica da Sony, por exemplo. E aí, se eu colocasse a câmera 1 polegada para o outro lado, iria aparecer o aeroporto. Então, ele só pôde gravar daquela forma, naquele local. Talvez seria inviável, por exemplo, se ele buscasse uma outra locação, levasse aquela quantidade de atores, aquela quantidade de produção. Como um filme de época, tinha muitos figurinos, muito armamento, então realmente isso aumentaria demais o orçamento. Então, essas condições aí, só o diretor que ele vai ter essa condição. Não existe decisão fácil nesse processo e não existe uma pequena decisão. Toda decisão que o diretor toma, realmente ele vai ter implicações em toda a obra. Então, realmente é uma figura muito importante e tem essa condição, mesmo que seja uma pequena produção, uma produção caseira, a primeira condição. É interessante a gente pensar sobre isso. Se a gente for trabalhar em algum coletivo, em alguma condição que vocês forem produzir o vídeo de vocês, imaginem que vocês vão ter aí a condição de uma pessoa ser responsável por ser o diretor, outro vai ser responsável pela captação da imagem, o outro vai ficar cuidando do som, a gente vai ter o ator, vai ter ou alguém que vai ser o personagem daquela, pode ser um documentário, né? Pode ser aquela pessoa que vai contar aquela história. Tudo isso é interessante a gente dividir, escrever antes, estudar o caso, falar com aquela pessoa, se for um documentário, a gente chama aí de prévia ou pesquisa, onde que a gente conversa com aquela pessoa, identifica, pede autorização, é necessário ter uma autorização até por escrito, para que não tenha problemas com o direito de imagens daquela pessoa, conversa antes, explica a ideia, a sua intenção que você quer passar. É importante quem está cuidando disso deixar bem claro a intenção que você quer passar com todas as pessoas ali envolvidas nessa realização aí do audiovisual. Bom, vamos adiante aqui. A produção, a gente vai ter o diretor de fotografia, ele vai ser responsável por tudo que a gente vê de uma produção do audiovisual. Seja o cinema, uma peça publicitária ou qualquer outro vídeo que a gente possa acompanhar. Ele vai ter essa condição. Muitas vezes, nas produções que a gente tem aí no nosso ambiente, o diretor aí de fotografia, muitas vezes ele é o próprio cinegrafista, é aquela pessoa que está gravando a cena. A gente vai ter isso até em grandes produções como Tropa de Elite, por exemplo. Lula Carvalho, ele era o diretor de fotografia e o próprio cinegrafista. Em Tropa de Elite, por exemplo, ele não usa o tripé, ele não deixa a câmera parada ali, ele só grava a câmera na mão. Então dá aquela sensação de um pouco trêmulo, aquela condição que você nunca sabe o que vai acontecer, uma câmera que a gente chama de câmera nervosa, ou uma câmera que parece que ali é um olhar de alguém que deixa isso tudo, transforma a condição como é que a gente interpreta e enxerga o filme. E de maneira subjetiva até, de maneira quase inconsciente, a direção de fotografia vai determinar isso. O Gaffer, ele sabe tudo de luz, a iluminação, a eletricidade, ele será responsável por trazer soluções nas mais variadas condições, em ambientes externos e internos. E eles conversam sempre, tanto o diretor de fotografia quanto o Gaffer, porque sem luz fica muito difícil de fazer um filme, a qualidade perde muito. Então, mesmo que eu quero que seja uma cena escura, eu vou trabalhar para que haja uma luz, mas não muito forte. É muito curioso que a gente tem naqueles filmes de época, novelas de época, a gente até brinca no meio do audiovisual que parece que aqueles ambientes eram iluminados por vela na antiguidade, né, ou tochas. E aquela tocha ilumina o ambiente praticamente todo, né? Porque não ficaria visualmente agradável se fosse realmente só realizado com tochas ou com velas. Ficaria muito escuro para a captação ali do equipamento, ou então a qualidade da captação seria prejudicada, o que não é o ideal, porque a gente aí não tem essa condição, às vezes, muitas vezes isso. Então o Gaffer, ele vai colocar aí uma luz
que determine que seja uma condição para que apareça, seja o mais próximo da realidade, mas com a qualidade de iluminação cabível ali dentro do que o diretor de fotografia enxerga, dentro do que o diretor também deseja para a sua obra. E também não adianta, se você quer fazer um ambiente que seja, digamos assim, um ambiente mais intimista, uma cena romântica, um jantar à luz de velas, o Geffer não vai colocar muita luz ali, que aí perde aquele clima, perde aquela condição intimista ali entre os atores. Então realmente ele tem que ter esse bom senso de colocar essas condições e até mesmo simular. Depois eu vou colocar uma foto de uma produção de um filme que eu participei da gravação de um curta-metragem. Eu vou colocar mais adiante a foto para que vocês vejam. Tá aqui, ó. Aqui a gente pode enxergar, a qualidade não tá boa porque meu celular acabou não captando. Aqui é um curta-metragem que foi gravado, eu não posso falar o nome porque ele ainda não estreou. Eu gravei no meados aí desse ano. É uma condição que a gente teve do audiovisual de atender todos os recursos e as condições necessárias. Todo o elenco e toda a produção fez teste de Covid. A gente utilizou máscaras o tempo todo ali, quem participava da produção e essa condição. E a gente tem esse filme, é um curta-metragem, ele tem 30 minutos e foi patrocinado por uma ONG canadense que vai ajudar a passar em escolas, vai passar em locais adequados para ajudar na diminuição do consumo de bebida alcoólica por crianças e adolescentes. Então esse é o argumento aí desse filme. E esse foi gravado aqui num terreno. E aqui a gente vai ter no canto superior, vocês podem observar a grua que está iluminando, ela coloca bastante luz, já está de noite, a gente pode ver, foi gravado na cidade de São Paulo. Ele usa uma tela para que a gente não tenha essa luz muito forte, para entrar naquele processo que eu falei para vocês, para que fique realista, porque está sendo uma cena de noite e não tem luz artificial, teoricamente, ali na cena. Então eles colocam essa tela aqui num tripé para ser um difusor, para segurar um pouco. Você vai ter um outro tipo de iluminação. Aqui vai ser acesa uma fogueira. Os personagens, os atores, eles vão estar conversando aqui, tomando bebidas alcoólicas e sendo iluminados por uma fogueira. Por isso que tem essa luz laranja no chão e ela é oscilante também. A gente vai ter o câmera, que também é o diretor de fotografia nesse caso, o responsável pelo áudio, aqui a produtora. Você vai ter aqui o diretor e o assistente de direção aqui, são dois diretores e o assistente de direção conversando como que vai ser a cena com os atores. E a gente tem também o assistente aqui de captação de áudio com esse equipamento que a gente chama de boom, que é o microfone que tem esse cabo. A gente pode identificar isso, foi uma produção muito simples, mas com qualidade de cinema aí que foi realizado. Com equipamentos de cinema, depois eu vou até mostrar o mesmo tipo de câmera aí que foi gravado. Essa aqui já é uma outra imagem dessa mesma produção, numa outra diária, a gente chama de diária. Cada dia a gente chama de diária dentro do processo de audiovisual. Aqui a gente tem também, aqui foi gravado na sala, é uma casa que foi alugada um dia para que fosse realizada essa obra. E a gente vai ter também os outros profissionais conversando, os assistentes aqui do cinegrafista, do diretor de fotografia, onde que o diretor de fotografia, que nesse caso também era o cinegrafista, ele fala, agora eu preciso de uma lente tal, uma lente que capte mais aberto, uma lente que capte, digamos assim, com mais zoom, onde que eu consiga parado a ter uma captação da imagem do ator mais próxima. Isso tudo a gente vê. A gente vê também essa iluminação, mesmo com a janela fechada, uma outra tela aqui que dá uma cor. Vocês podem observar aqui na janela, ela tem um pedaço amarelo que é para simular a luz do sol, como se a luz do sol estivesse entrando na janela. E isso tudo quem colocou foi o Geffer e o assistente dele, que chama o Bom Garoto, né, Best Boy. E aqui, se fosse depender do dia, realmente não seria possível, seria muito complexo esperar. Muitas vezes o sol nem bate aí com a quantidade de prédios que a gente tem na cidade de São Paulo, muitas vezes o sol ele nem bate aí nessa condição e mesmo assim seria uma hora muito específica, se entra uma nuvem não é possível produzir um audiovisual assim, porque a cada hora custa muito de cada profissional.
Então, realmente, a gente vai ter essa condição externa. E lá dentro também foi completamente adaptado para a realidade aí do filme. Foi retirado os móveis da pessoa e da casa, às vezes foram colocados outros móveis, foram colocadas umas outras estruturas aí para que parecesse aí o diretor de arte, para que parecesse algo muito realista dentro daquele ambiente, daquele universo do vídeo que queira passar. Aqui também na lateral, aqui já é noturno. Aqui é uma gravação na cozinha. A gente tem aqui o assistente de áudio esperando a definição aqui da condição. A gente tem a luz também para iluminação e a tela para ela ser uma difusora, para difundir a luz, para não ficar aquela luz muito forte. Então, mas ela ilumina muito lá dentro e outras luzes também. Aqui a gente pode entender como é uma cena, nesse caso, uma cena forte e uma cena de violência nesse caso. Eles colocaram uma luz vermelha para parecer aqui algo, e há um ambiente de festa também. Nesse dia, como se tivesse acontecido uma festa aí nesse local. Então colocaram aquelas luzes coloridas, fizeram a decoração como se fosse uma mesa, como se alguém organizasse a casa para promover uma festa. Então isso tudo foi planejado antes, foi discutido antes, e aí as pessoas que trabalham na produção, e tem o diretor de arte, enfim, os responsáveis por tudo isso, eles levam o equipamento e direcionam para lá. Então a gente agora vem para a pós-produção. A gente vai ter o montador e o editor. O editor é aquele que pega todos os takes, né, todas as gravações, todo o áudio que foi captado, enfim. Ele vai lá e vai colocar em ordem, a ordem que está no roteiro. Uma coisa é o roteiro, que é só as palavras que foram escritas, que foi escrito, e depois a gente vai ter aí a parte prática, onde que depois de toda a elaboração das locações, da preparação de atores, tem uma série de elementos necessários até o dia da gravação, que a gente viu no pós e na produção. Depois que é produzido, digamos assim, que foi tudo captado, aí vai para o editor. E aí ele pode trabalhar sozinho, às vezes tem uma equipe de editores, em algumas produções o próprio diretor pode ser o editor. No Brasil a gente tem muito essa realidade, onde que a gente vai ter aí uma forma de trabalhar, porque às vezes a gente não tem muitos recursos. Então a gente vai ter essa condição de uma mesma pessoa exercer vários papéis. Isso é normal, isso acaba sendo comum dentro aí da nossa realidade, dentro da nossa condição aí de trabalho, a gente vai ter bastante comum. Aqui eu vou mostrar para vocês o que é a timeline, né, ou linha do tempo. Esse é um programa, esse depois a gente vai ter nas próximas oficinas, a parte prática disso. A gente vai aprender a trabalhar através do celular mesmo. A gente consegue editar hoje através do celular. É curioso porque nesse filme mesmo, muitas vezes, a maioria das vezes, o filme ele é gravado não de uma forma, digamos assim, a mesma coisa que acontece na história acontece na gravação. Muito pelo contrário. Muitas vezes você vai ter, por exemplo, você começa gravando o final do filme. Ou às vezes você começa pelo meio do filme e vai fazer o começo do filme só no final das gravações. Não necessariamente ele tem essa, digamos assim, essa parte cronológica. Não necessariamente ele segue a cronologia da história. Isso também pode ser comum. Isso depois vai ter que ter uma organização grande para quem executa tudo isso. Então ele vai receber esses arquivos. A gente vai ter duas linhas aqui. A gente vai ter essa linha, esses elementos em azul, eles são takes. O que são? São gravações. Gravações de um pedaço, por exemplo. Aqui vamos supor um exemplo, nesse primeiro take que está um pouco desfocado, a gente vai ter aqui essa condição de ser uma cena que a pessoa está caminhando em direção ao hotel, por exemplo. Aqui ele abre a porta do hotel e entra na recepção do hotel. Aqui nessa parte ele vai ter outro já no quarto dele. Eu estou dando exemplos assim, e aqui a gente vai ter uma outra condição de às vezes um efeito, às vezes essa parte de baixo aqui em azul, perdão, em verde, que a gente consegue enxergar as linhas, aqui como se fosse um gráfico, aqui é o áudio. É o áudio. Aqui a gente vai ter muitas vezes o som externo, a própria música, e aqui o áudio que vai acontecendo. Pode ter uma música, a gente pode ter uma música que seja impactante, uma música que nos referencie essa relação.
E aqui em cima a gente vai ter o diálogo, por exemplo, ou os barulhos externos. Por exemplo, ele está andando aqui nesse exemplo que eu dei, está andando na rua. A gente pode ouvir o barulho do sapato dele, por exemplo, e aí a gente vai prestar mais atenção nesse andar dele. E mesmo a gente está filmando de longe, a gente consegue prestar atenção que tem aquele ator principal que ele está caminhando. A gente consegue ouvir o barulho, vamos supor, às vezes a gente nem consegue enxergar a pessoa, mas a gente está ouvindo um barulho de sapato. O barulho muitas vezes do sapato é diferente de um barulho de um tênis, por exemplo. Às vezes a pessoa está andando descalça na grama, é um outro tipo de barulho. Então isso tudo vai ter os outros profissionais também que a gente vai ver. Isso aqui é a linha do tempo e essa aqui é a edição. E aí depois tudo é processado dentro aqui. Agora esse aqui até tá simples, essa condição que a gente está vendo. Aqui eu vou mostrar para vocês, olha a quantidade de informações que a gente tem, por exemplo, num filme de Hollywood. Tá tudo dividido por máscaras, como vocês podem ver, ó, as cenas, a música, os efeitos visuais, os efeitos sonoros aqui em cima e os efeitos visuais. A gente tem através das siglas. E aqui a gente vai ter uma série de elementos que a gente pode ter também. E muitas vezes a gente tem até efeitos especiais dentro de cada condição dessa. E aí a gente vai ter o áudio. Vocês podem observar que são muitos elementos. E aqui a gente pode compreender, digamos assim, nesse print, né, onde que foi registrado esse vídeo. A gente está aqui 1 hora, 6 minutos e 55 segundos e 23 centésimos. A gente tem essa precisão, aqui a gente vai ter essa condição aqui que faz parte aqui desse programa. Esse programa ele se chama Premiere, ele é da Adobe, da mesma produtora aí do Photoshop, de outros editores também. A gente tem muitos editores que são utilizados, esse é um dos mais famosos, mas não se preocupem, o conceito é o mesmo, seja uma grande produção, uma pequena produção, seja um curta-metragem que você vai gravar do seu celular, seja um vídeo que você queira fazer para fazer uma trend do TikTok ou do Instagram, não importa, esse conceito é o mesmo, é colocar as imagens que você gravou, os registros que você fez, que a gente pode chamar de take ou de cena, enfim, a gente vai entrar nesses detalhes na nossa próxima oficina. Você pode pegar esses detalhes e colocar na ordem que você queira que apareça. E aí depois você vai ter a trilha sonora, ou o som, ou que foi gravado de tudo isso. É óbvio que a gente está vendo aí um trabalho muito profissional, que envolve milhões e milhões de dólares de pessoas que são reconhecidas no mundo todo. Aqui a gente tem a agulha, a gente chama de agulha essa linha azul, onde que a gente colocar essa linha azul, a gente vai ter a imagem onde foi parada. Se a gente, por exemplo, clicar, se fosse possível, obviamente, clicar nessa linha azul e colocá-la aqui mais para frente, a gente veria outras imagens, outras cenas, ou a gente ia ver, por exemplo, selecionar uma sequência, que é uma quantidade de cenas aí para mostrar o que vai acontecer de ação. Aí a gente vai ter aí essa possibilidade também. Depois a gente vai trabalhar com editores de celular. A gente não vai trabalhar com Adobe Premiere, mas como eu falei para vocês, o conceito é o mesmo, não se preocupe em relação a isso. Aí a gente também tem a pós-produção, que ela é dividida aí nos efeitos especiais. Quando a gente está falando de efeitos especiais, a gente já está falando de uma produção que já tem muitos recursos, porque realmente precisa de um equipamento muito bom, um equipamento muito forte, um computador que tenha, digamos assim, muita memória, um bom processador, senão você não vai conseguir realizar essas modificações, essas condições. Então, dentro desse ambiente de efeitos especiais, a gente tem o generalista, que ele trabalha a modelagem, né, o 3D, que vai cuidar dos objetos que entrarão em cena. Aí, através da computação gráfica, né, exemplo, o ator vai interagir com um crânio falante. Eu inventei esse exemplo. E aí ele não, é óbvio que pode ser um crânio mecânico, onde que vai ter ali uma pessoa através de fios invisíveis que pode mexer aquilo, ou ele pode ser feito através do computador. Muitas vezes tem diretores que trabalham, por exemplo, gostam de trabalhar com elementos, digamos assim, físicos. Ele não gosta de trabalhar, por exemplo, com aquele fundo verde, que a gente chama de chroma key, onde que todo mundo está com aquele macacão verde e pode se transformar em qualquer coisa. Depois a gente vai colocar exemplos disso também.
Aqui nesse caso, a gente está falando de um crânio, por exemplo, que está ali na cena. E ele foi criado através do computador. E aí o ator ali, o personagem, vai interagir com esse crânio, por exemplo, vai ser animado, vai ter essa condição aí de existir. Rotoscopia é o responsável por fazer os recortes da cena. Um exemplo, transformar uma cabeça humana em uma bexiga, um balão de aniversário. Acho que vocês devem ter visto já esse tipo de montagem. A gente tem aquele exemplo clássico que a gente, na década de 70, onde que tinha o seriado Chaves ou Chapolin. O Chapolin tinha muitos efeitos especiais de baixo orçamento, onde que a gente via nitidamente ali que às vezes o ator, o Roberto Gomes Bolanho, estava sentado ali em algo e ele parecia voar de uma maneira muito tosca, de uma maneira muito... parecia que não enganava nem criança na época, né? É claro que a gente naquela época já tinha muitos recursos brilhantes, como por exemplo Star Wars, Guerra nas Estrelas, com George Lucas, que já tinha recursos fantásticos para a época, e até hoje você assiste e ainda você fala, nossa, como é que eles conseguiram fazer, sendo que nem computadores de muita potência eles tinham, não tinha nada praticamente na época, e eles conseguiam produzir algo muito, muito interessante. E mesmo o Chapolin ou Chaves tendo aqueles efeitos mais simples, não deixa de ser genial, não deixa de ser interessante, não deixa de cumprir o objetivo. Então, muitas vezes a gente tem também essa parte, chega até a ser quase cômico hoje em dia, a gente vê aqueles efeitos especiais antigos, às vezes a gente vê também até hoje em dia no TikTok, coisas de humor ali, que fazem aquelas montagens bem simples, mas que essa é a intenção mesmo, para chamar a nossa atenção dessa forma. Dentro continuando aqui na nossa pós-produção, a gente vai ter o compositor, que é o profissional que irá juntar o trabalho do generalista e do rotocopista. O compositor ele vai trabalhar para deixar o efeito mais bonito possível. É como se fosse uma espécie de maquiagem ali para esconder o trabalho do generalista e o rotoscopia. Esse profissional, muitas vezes, em produções que tem baixo orçamento, o mesmo profissional faz as três coisas. É claro, né? O mesmo profissional ele vai ser o generalista, vai fazer a rotoscopia e vai fazer também o compositor ali. O mesmo profissional vai atuar das três formas possíveis. Eu coloquei aqui como elementos de pós-produção para que a gente compreenda que independente da área que você quiser atuar com audiovisual, tem muitas e muitas áreas que a gente pode atuar, pode estudar através de tutoriais de YouTube. É possível aprender muita coisa através aí se a pessoa tiver interesse, ela consegue aprender muita coisa hoje em dia. Está muito fácil hoje em dia aprender mais do que antigamente. A gente tem o design de som, que é o Foley também, que a gente foi baseado num trabalhador da área do audiovisual, o Foley. E aí esse profissional, se a produção tiver muito recurso, ele poderá trabalhar em conjunto para o compositor da trilha sonora, né? Se tiver muito dinheiro ali, ele pode produzir a própria trilha sonora. Filmes icônicos, filmes que são muito importantes, tem aquela música que é específica daquele filme, que foi composta para aquele filme. Isso é muito legal, a gente ouve aquela música e lembra do filme. Isso é sensacional isso quando acontece, mas é óbvio que são grandes produções. E esse profissional ele é responsável pela ambientação da cena, a sonoplastia. Ele vai produzir em estúdio o que acontece em cena. E esse cidadão Foley, ele desenvolveu um método para poder gravar. Vamos recordar que os primeiros filmes eram mudos. Todo mundo já deve ter visto ali o Carlitos, né, o Charlie Chaplin, e ele fazia aqueles filmes mudos, e não tinha voz, não tinha nem ruído. Às vezes depois eles começaram a produzir o som no próprio cinema, começou como se fosse uma orquestra ali tocando, e depois ele foi gravado posteriormente, depois colocado. Então aí sim se transformando em obra de audiovisual. Vocês devem lembrar desse profissional também, ou já devem ter visto, naquelas radionovelas, aquelas pessoas que fazem barulhos. Vamos supor que ele faz o barulho do cavalo batendo duas cascas de coco, por exemplo. Tem um documentário que eu assisti de um jogo chamado Journey. E esse jogo, o personagem ele anda na neve. E aí para produzir um jogo você também tem que produzir o áudio. E para ser parecido com isso, o produtor do design de som
desse jogo, ele falou o seguinte, que ele foi gravar na neve, mas ele estava longe da neve. Ele precisava gravar o som do personagem andando na neve, mas ele estava muito longe da neve. E aí ele começou a ouvir o barulho da neve, e aí ficaria caro se ele fosse viajar para ir na neve, captar tudo isso. Aí ele teve uma ideia seguinte, ele estava comendo salgadinho. Aí ele pegou um salgadinho e o barulho que o salgadinho fez lembrou dele andando na neve, alguma coisa assim. Aí ele foi no escritório, comprou uma centena de saco de salgadinho, colocou no chão e ficou andando e gravando para parecer que era realmente o personagem andando na neve. Olha a imaginação, a criatividade desse profissional para pegar elementos completamente diferentes ou inusitados para conseguir fazer o áudio parecer ali que aquele personagem estava andando na neve, por exemplo. Ele pegou salgadinhos, colocou no chão e gravou tudo isso. Depois ele brinca falando que o escritório dele ficou cheirando semanas Doritos, né? Porque o que foi o salgadinho que ele usou. A gente tem aqui o colorista. O colorista também é muito interessante, onde que a gente vai ter aí, depois de todas as etapas da pós-produção realizadas, o colorista, né, ele vai ter a correção do tratamento e a parte artísticas da cor do filme. Então, depois de todo o processo, volta para a editora e realiza a edição final. O colorista também ele é muito importante. Você vai ter filmes que você vai lembrar, falar, aquele filme tinha muito azul, aquele filme tinha muito amarelo, né? Tinha muitas condições aí de você ter. E aí realmente tem. Eu coloquei aqui uns filmes clássicos que chamam muita atenção pela cor. Esse é Amélie Poulain. Ele é todo baseado em verde e vermelho. A gente tem aqui um personagem sempre vai ter algum elemento vermelho que chame a atenção. Aqui ela tem o livro, aqui está puxando para o amarelo, esverdeado aqui a luz. Aqui a gente tem aqui um duende de jardim, com um anão de jardim, perdão, com o chapéu aí vermelho. Ela está com blusa vermelha. E aí tem o verde, a própria verde da vegetação. E aqui também a gente tem a luz também, você consegue controlar através da cor. Existe e vocês podem perceber que a cena foi gravada. Aqui é parecido dentro de um ônibus, que ela tá lendo dentro de um ônibus ou dentro de um café, não me recordo agora. E aqui a gente vai ter um ambiente externo, mas a luz está muito parecida com um e com o outro, como vocês podem observar. Aqui é a cena de um filme chamado Mad Max, onde que é um filme que passa como se fosse no futuro e tem uma crise hídrica, né? Tem problema de água, esse mundo, né? Nesse universo que é passado esse filme. Então eles estão num deserto, tudo é muito meio amarelo, tanto a luz, aquela coisa de deserto mesmo, como se a poeira, eles tivessem poeira também, e tem um elemento amarelo aqui também para retratar, enfim. Isso tudo vem através do colorista, vem da condição. A gente pode até passar rapidamente para isso, mas existe a psicologia das cores. Cada cor representa algo. Vocês podem ver que cada marca tem um tipo de cor, por exemplo. Você vai num shopping, por exemplo, na praça de alimentação, você vai ter ali predominantemente as cores amarela e vermelha. Porque o vermelho ele traz essa sensação de sentimento, de comida, de ser terno, de ser coração, de ser algo que seja vital ali. O vermelho chama a nossa atenção. E o amarelo ele determina essa questão de tempo, né? Ele tem essa condição aí de nos chamar a atenção, de ser aquela... Todo fast food ele vai ter amarelo e vermelho, né? Isso faz parte aí da psicologia das cores, que a gente acaba não entrando muito nesses detalhes, né? Mas tudo isso influencia. Tanto a fotografia, quanto o marketing, quanto todo o estudo psicológico influencia na produção do audiovisual. Ele engloba diversos tipos de conhecimento. Bom, esses equipamentos aqui é um equipamento que está sendo muito utilizado nos filmes. É uma Arri, ela chama Alexa, ela tem a resolução de 6K. Realmente hoje a maioria dos celulares mais modernos eles filmam em Full HD. Então seria o triplo a qualidade aí disso, né? Tem celulares que filmam em 4K, por exemplo, já. Mas aí você tem que ter um dispositivo, uma televisão,
que você também veja em 4K. Não adianta só você ter o equipamento que grave ou que você reproduza isso em 4K. Você tem que ter um equipamento também que reproduza. Se você tiver a oportunidade de visitar uma loja de departamentos, veja uma televisão que filme em 4K, ou veja se tiver também uma televisão que filme em 8K, por exemplo. Vocês vão ver a nitidez, com certeza ela vai se destacar, a qualidade da imagem é muito realista em comparação com as outras. Então vocês podem observar isso através aí dessa produção. Esse equipamento é caríssimo, ele deve custar aí mais de 200 mil reais. Ele tem as lentes também que vão colocar. Cada lente também é muito caro, que vai envolver tudo isso. Ele tem aí a capacitação, a capacidade aí de muitos recursos de gravar, enfim. Esse está sendo utilizado em muitas produções hoje em dia. Aqui a gente tem essa mesma câmera gravando o filme Coringa. Aí vocês podem até observar o ângulo. O personagem está parado ali na porta e onde que foi enquadrado, foi colocado. Olha o tanto de equipamentos para sincronizar áudio, para sincronizar uma série de informações ali para poder gravar para produzir cinema, na verdade, né? A Canon, que também produz câmeras DSLRs, que são aquelas câmeras que trocam de lente. Essa câmera também ela é muito utilizada na nossa produção nacional, muito utilizada também na produção de peças publicitárias. Muitas vezes a gente tem aí muitas coisas produzidas com essa câmera. As imagens que eu mostrei para vocês do curta-metragem que eu participei foram gravadas com uma câmera parecida com essa e com algumas lentes. Essa lente ela é maior, ela consegue dar um zoom maior. São lentes diferentes dessas câmeras que a gente tira fotos, que os profissionais tiram fotos. São lentes já projetadas para o cinema. Tanto a claridade delas e a condição que a gente tem. A gente tem essa parte de cima, a gente tem a possibilidade de ver o visor. O que a câmera está captando? Onde que o diretor e os cinegrafistas podem acompanhar em tempo real como é que foi gravado. Às vezes eles voltam à cena e identificam como é que foi gravado, porque nesse tipo de produção você não tem como voltar, amanhã a gente volta. Não, é totalmente definido aquele dia, ou então lá quando chegar lá pro editor que vai definir, não ficou boa essa cena, vamos ter que refazer. Esquece, não vai refazer. Todo mundo já ganhou dinheiro com aquilo, já estão em outros projetos, não é possível fazer isso. Você tem que sair de lá com a produção já realizada, essa captação já realizada. Bom, a gente termina essa parte e eu vou colocar aqui para vocês, voltando aqui, eu vou colocar para vocês também um trailer. A gente mostrou tantas produções de grandes obras, eu vou colocar também para vocês um trailer que foi feito, um dos primeiros vídeos de filmes, na verdade, que foram realizados com totalmente um celular. Ele foi gravado, acho que com um Nokia N8, e ele foi gravado em 2011, para vocês terem ideia. Aqui é só o trailer. Acho que não tem em português, mas dá para ter uma ideia aí do que seja. Tá bom? Vou colocar aqui para que vocês vejam. What's your name? You do not speak? Well, all my friends I haven't seen. Ding dong, come on in. We were letting you grow up. Yes, these are imaginary friends. Apples, broccoli, mango, oranges, Yes, these are imaginary. You seem to have great command over that radio. What else can you tell me about yourself? É curioso que vocês viram, não dá tanta diferença, né? Apesar de ser gravado aí ter sido gravado com celular, ele utilizou algumas lentes para poder dar mais recurso para ele, mas essa foi uma produção totalmente gravada com o celular. Isso em 2011, e foi produzido fazer realmente um filme sobre isso, né? Então realmente é muito interessante de como conseguiu colocar aí e fazer dessa forma, né? E foi produzido totalmente através do telefone celular.
E vocês podem observar que ficou muito bem produzido e tendo aí a condição de demonstrar aí algo realmente muito realista mesmo, uma história. O que mais importa é a história, a condição que a gente tem de mostrar. Eu tinha falado para vocês na oficina anterior, de vocês tiverem alguma ideia, alguma condição, pensar em algo. Eu vou colocar uma proposta também de atividade para vocês, pensarem, além da ideia agora, pensar em como vocês podem gravar tudo isso. Gravar com os recursos que vocês têm, ou com o celular, ou às vezes pode gravar o áudio com um fone de ouvido, ele já ajuda na captação, depois tem como melhorar esse áudio. Como que a gente pode colocar isso em prática? A gente vai conseguir produzir algo com os recursos que a gente tem. Então a gente pode selecionar, se alguém tiver alguma câmera melhor, tente ver com essa pessoa, se pode emprestar ou se ela pode participar desse projeto também. Qual que é a ideia que a gente vai colocar? Se é um documentário, se é uma história ficcional, né? Inventar uma história, contar uma história nova. Se a gente vai utilizar esses recursos, utilizar os recursos que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer com isso, né? Como é que a gente pode trabalhar dessa forma? Isso aí vocês podem trazer também para a nossa próxima oficina e a gente trabalhar dessa forma, com a ideia e com a condição aí de como que a gente vai conseguir executar tudo isso. Eu agradeço muito pela oportunidade novamente, estar aqui com vocês, está sendo ótimo participar desse processo. Espero também conhecê-los, conhecer o projeto em breve e poder ajudá-los na produção dessa produção audiovisual de vocês. Vai ser muito, muito importante para mim e vai ser muito prazeroso conhecer e participar desse projeto, tá bom? Agradeço muito. Não importa a hora que você está vendo ou o dia que você está vendo, eu peço que você compartilhe com as pessoas que você achar que deve, que gostam desse tipo de conteúdo, de material, que possam se organizar para que a gente possa produzir o audiovisual aí para a Estação Maracanã. Agradeço muito, até a próxima. Boa noite. Eu vou colocar aqui um vídeo final para a gente acompanhar.